os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes, que eles a vida inteira, já faz 5 séculos que eles repetem a seguinte bobagem: Bíblia, sim. Igreja, não. Eu acredito na Bíblia. Eu não acredito em nenhuma autoridade da igreja. Eles acham que podem crer na Bíblia sem crer na igreja. Esse é o problema dos evangélicos. Acompanhe agora, porque agora chegamos ao centro daquilo que eu gostaria de ensinar hoje para vocês. Não é possível crer em Jesus sem crer na igreja. Se você acha que você crê em Jesus e não crê na igreja, meu irmão, prepare-se. Mais cedo ou mais tarde você deixará de crer em Jesus. Existe um complô para acabar com sua fé em Jesus, que passa justamente pelo caminho da argumentação protestante. Ou seja, o diabo primeiro usa o argumento dos evangélicos. A Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo. Depois que o diabo colocou isso na sua cabeça, que a Bíblia é tudo, aí depois ele vai e mostra para você que a Bíblia, na verdade, são 27 livros, para considerar só o Novo Testamento. Vamos deixar o Antigo Testamento de lado para não dar confusão. Os protestantes, eles acreditam que os apóstolos foram inspirados por Deus para escrever os livros do Novo Testamento. Eles acreditam nisso. Só que o desacordo começa no seguinte: do que adiantaria Deus inspirar a boca do pregador se ele não inspirasse também o ouvido daquele que recebe a pregação? Do que é que adiantaria Jesus garantir infalivelmente aos apóstolos a inspiração de falar e de escrever, se não desse à igreja dos tempos que viriam depois, ou seja, aos nossos bispos, a garantia de que eles são capazes de distinguir o verdadeiro Jesus do falso Jesus? Não, mas nós sabemos porque quem escreveu o Evangelho de João foi João. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas. Tudo bem, mas e o Evangelho de Tomé? Tomé também não era apóstolo? Ah, mas não foi Tomé que escreveu. Que garantia que você tem? Novo Testamento, que tanto nós como os protestantes estamos nos 27. Vamos ficar aqui no acordo. E quem disse que são esses 27 e não 26 e nem 28? Ou não são outros também? Por que o Evangelho de Maria Madalena não entrou, de Judas não entrou? Mas não somente. Tem esse Evangelho apócrifo de Marcos, tem vários Evangelhos de Tomé, né? Carta de Barnabé, Apocalipse de Enoque, Pastor de Hermas. Gente, se vocês forem nas livrarias, queria, por favor, comprar os livros apócrifos do Novo Testamento. Você compra, gente, é um catatal de livro, é outro Novo Testamento. Tem quantia de livro. E agora? E hoje em dia, com os estudos históricos, nós também temos nossos pontos de interrogação com relação aos autores do Evangelho. Por exemplo, eu creio que foi São João quem escreveu o Evangelho de João. Mas é também certeza absoluta que ele não escreveu tudo que está ali. Entende? Que passou por uma equipe de redação. Entende? Que São João deixou alguma coisa, mas que depois houve gente que costurou, que acrescentou, que tirou, que pôs, que remodelou. Por exemplo, essa passagem do Evangelho que eu citei para vocês, da adúltera que é arrastada lá nos pés de Jesus, né? Está no Evangelho de João, mas é certeza que não foi João que escreveu, porque o estilo é completamente diferente do Evangelho de João. É mais parecido com o estilo do Evangelho de Lucas. Então é possível que fosse do Evangelho de Lucas que terminou lá, ou então alguém que escrevia no estilo de Lucas. Não sabemos. Quando que nós vamos saber isso? No céu. Então veja, nós não temos essas garantias humanas. Garantia humana nós não temos. Humana não. Nós temos a garantia da fé, que é a seguinte: que os nossos bispos, meus senhores, é isso que eu estou falando. Agora sim, hein? Complicou. Pode coçar a cabeça que complicou. Os nossos bispos, sim senhor, esses aí. Esses homens frágeis, pecadores, como nós. Como nós. Porque quando tem um bispo santo, etc e tal, glória a Deus. Mas infelizmente não parece que seja a maioria. Tem bispo santo, não tem? Tem. Mas a maioria parece que é mais ou menos como a gente, assim, né? Pois bem, os nossos bispos, meus senhores e minhas senhoras, tenha fé, creia nisso, são inspirados por Deus para nos dizer onde está a doutrina da fé e onde está Jesus. Se não tiver isso, pode pôr a viola no saco e ir embora para casa. Atenção, não é um bispo sozinho. Um bispo sozinho pode ser um herege.
mas eu estou falando dos bispos do mundo inteiro unidos ao Papa. Os bispos do mundo inteiro unidos ao Papa, eles não erram em matéria de fé. O maior dom de um bispo não é o dom de ensinar. Esse é o segundo maior. O maior dom de um bispo é o dom de ouvir. Foi assim que foi feita a Bíblia. Alguém chegava com um livro. Olha, seu bispo, tem este livro aqui. Fala de Jesus. O bispo se sentava e dizia, lê para mim. Aí o rapaz lia. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Naquele tempo, João Batista começou a pregar no deserto. E aí vai. O bispo ouvia e dizia, esse é Jesus. De ouvir, ele reconhece a voz de Jesus. São João, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. De ouvir. O bispo ouvia e disse, este é Jesus. Aí depois aparecia, olha, apareceu esse outro evangelho aqui, o que é isso aqui? Lê para mim. E Jesus beijou Maria Madalena. Não, esse não é Jesus. Então vejam que isto era através de uma inspiração. A inspiração de Deus nos bispos que reconhecem a voz de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não crê nos bispos, se você não crê na igreja, você está em alto mar. Aí, põe a viola no saco e vai embora para casa e esquece Jesus, tá? Esquece, porque você não tem condições de saber qual é o Jesus verdadeiro. Não tem como. Se não existe uma autoridade da igreja que diz, este é Jesus, este não é Jesus. Então vejam só, vejam a artimanha do diabo. Eles primeiro tiraram nossa fé na igreja. Aí que tá. O diabo quer primeiro tirar nossa fé na igreja. Como que eles fazem isso? Primeiro começam a divulgar os pecados da igreja, começam a divulgar como os bispos são pecadores, como os papas também são pecadores. E aí depois que você ficou escandalizado e perdeu a fé na igreja, você diz, não, mas o que é importante é minha fé em Jesus, porque eu creio em Jesus. Igreja não interessa, porque creio é Jesus. Quanta gente fala isso? É na verdade católico, gente, falando isso. Católico falando isso. Quem sabe, Deus o livre, mas não sei, né? Quem sabe você já falou isso um dia. Aí o que acontece? Ele tira a sua fé na igreja e você acha que a sua fé em Jesus vai ficar invicta, intacta. Minha fé em Jesus ninguém abala. Mas aí ele vai e puxa seu tapete. Porque tirou sua fé na igreja e depois ele mostra. E quem disse que esse Jesus que está aí é o Jesus verdadeiro? Já que esses evangelhos foram escritos por homens e tem outros evangelhos que dizem outras coisas e apresentam outros Jesuses. Vejam a artimanha do demônio. Agora, qual é o problema? Daí vocês veem como nós estamos assediados constantemente pelo demônio para que a nossa fé na igreja não fique de pé. Para que a gente se sinta abalado. Gente, nós precisamos dizer, Senhor, eu creio. Assim como você olha para um pãozinho frágil que parece um pedacinho de cartolina e diz, é o teu corpo, Jesus. Eu não vejo, mas és tu. Olhe para a igreja, na miséria e no pecado e diga, é o teu corpo, Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Creia. Perdoe os pecados dos homens da igreja, mas creia na igreja. Nós não somos órfãos. A igreja cuida de nós. A igreja nos dá isto. Agora, infelizmente, esta fé na igreja está tão abalada que tem até padres e até bispos que não creem suficientemente na igreja. Mas padre, se o senhor disse que os bispos são a garantia, eu disse, os bispos do mundo inteiro unidos ao Papa são garantia. Bispo isolado vale muito pouco. O bom bispo é aquele que não diz nada de novo. O bom bispo é aquele que diz o que os apóstolos disseram. Nós ouvimos os nossos bispos. Nós cremos na igreja. Nós temos fé na igreja. Então, não se deixe abalar por essas campanhas contra Jesus. A vacina contra as coisas que estão aí não é a gente continuar a dizer, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Porque isso daí é verdade, eu creio em Jesus. Mas é que o problema está na base. Você tem que aumentar sua fé na igreja, porque senão você vai perder a fé em Jesus. Então, creiamos na igreja, amemos a nossa mãe, perdoemos as suas rugas, os seus pecados, as suas fraquezas e continuemos na grande e santa Igreja Católica. Oi você que acabou de assistir esse vídeo, se você gostou,
dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.